Estamos aqui no podcast Café com Rochelle, hoje com o nosso vereador Pedro Jeová, servidor público da Polícia Civil, formado em Direito e atua em ações sociais na área de esporte e educação como base para a segurança pública. Residente na Zona Sul, ali no bairro Conceição, né, muito conhecido lá. Tem sua mãe, a professora Rio Maci, né, quem conhece a professora Rio Maci, o exemplo de dedicação ao próximo e a vocação para a vida pública, conservando principalmente valores Deus e família. Pedro, muito obrigado, boa tarde, por nos receber no seu gabinete. E vamos falar aqui, né? Vamos falar um pouco desse mandato, né? Que talvez tenha sido uma surpresa para muitos. Para mim também foi, quando eu vi você lá na relação dos vereadores, né? Dos que estavam eleitos. Já quero te parabenizar aqui, né? E já começando a falar, te agradecer, né? Por nos ter recebido o podcast. Boa tarde ouvinte, boa tarde Rochelle. Para mim é uma grande alegria saber que você está nesse trabalho, nesse seu projeto. A gente estava aqui confidenciando algumas coisas antes de iniciar a entrevista e você falava do sonho, que a gente vive de sonhos, né? Se a gente não tiver sonho, a gente fica estacionado. E o meu mandato também é fruto de um sonho de infância. Mas primeiro eu quero falar de ti. Quero te parabenizar pelo trabalho. A gente se conheceu, convivemos alguns meses entre outros amigos e te admiro como mulher, como a sua história de vida. Obrigada. Como vitoriosa, como sonhadora. Te parabenizo pela coragem e por ser essa pessoa que você é. Tá bom, Shelly? Então, Pedro, eu trouxe aqui umas perguntas, né? Claro, você sabe que quando a gente vem para um podcast, as pessoas falam logo, olha, vai conversar com o Pedro Jeová, né? É da segurança, né? Trabalha na questão da Polícia Civil, né? E aí a minha pergunta hoje aqui, Pedro, vereador Pedro, você já falou que não está mais atuando no Cincepol, né? Já foi presidente lá. Não? Diretor, né? E você já não faz mais parte, né? Isso. Dessa diretoria. Pedro, o que o seu mandato pensa para fazer para a questão da educação, né? E também da segurança pública? Assim, o que você tem pensado? Porque eu tenho acompanhado, mas eu quero que você fale um pouco para o nosso podcast, para as pessoas que vão assistir, sobre essa questão da educação, né? Porque eu estava ainda há pouco conversando também, um bate-papo aqui rápido com a tua assessora, né? A gente falando sobre educação, como está a educação hoje. A educação, ela precisa de segurança, não precisa da questão da segurança pública. Precisa. A gente tem um mandato voltado para a gente desenvolver ações que mude a perspectiva de vida das pessoas. Acho que o agente público, ele é eleito para trabalhar pelo povo. E aí esse trabalho é desenvolvido através de ações, de ideias, de meios que possam transformar a vida das pessoas. E a educação, eu acho que ela é a peça fundamental para transformar qualquer sociedade. É por meio dela que as pessoas aprendem, é por meio delas que as pessoas se formam, é por meio delas que as pessoas vão transformar suas vidas através de profissões, através de ações. E eu acredito muito que a educação é esse instrumento. É tanto que nós apresentamos um projeto que foi votado na Câmara já nas 2 votações, está para ser sancionado pelo prefeito, que é a educação financeira nas escolas. Nossa, importante. Aí você pergunta, Shelly, mas por que educação financeira? O que a gente percebe é que o brasileiro, ele não tem vamos dizer assim, a habilidade de lidar com o dinheiro, porque muitas das vezes a gente vive numa sociedade de consumismo exagerado. E até saiu uma matéria, inclusive ontem, que eu vi assim rapidamente, em que mais de 50% do porto-velhense devem no Serasa, no cartão de crédito. Aí você pega um gancho.
quando a gente estava analisando, estudando a proposta para apresentar esse projeto de lei, a gente tinha um estudo de que mais de 80% da população já estava endividada a nível de Brasil, seja com cheque especial, seja com cartão de crédito, seja com os crediários em lojas. De alguma forma as pessoas adquiriram dívidas que elas não conseguem hoje liquidar. Sim. E isso acarreta muito problema para a saúde financeira da família. Outro dado, o maior problema entre os casais é a questão financeira, né, dívidas. Acarreta trazendo outros grandes problemas. Então a gente teve essa ideia, eu até falo para as pessoas, eu gosto de investir, eu aprendi a investir na bolsa, em outras modalidades de ativos, e a gente quer levar para as pessoas que existem formas que muitas das vezes a pessoa fala assim, mas eu ganho pouco, Rochelle, eu ganho pouco e eu não consigo guardar, eu não consigo investir. Mas quem ganha muito também muitas das vezes não consegue. Aí a gente vê pessoas que de repente ganham um salário pequeno, 3 mil reais, e vive relativamente bem, e pessoas que ganham 15 mil e vivem pessimamente mal. Uhum. Então vai muito de acordo com o que a pessoa aprendeu a lidar com o dinheiro. E esse projeto, vocês pretendem sancionar quando? Vai ter uma audiência pública novamente? Não. Ele está no gabinete do prefeito só para ser sancionado. Ah, que legal. Entendeu? Então a gente está conversando com o prefeito para que esse projeto seja colocado em prática nas escolas. Sim. E aí venham de fato como eu falei no início da nossa conversa, a transformar vidas, porque se o pequenininho lá na educação fundamental, no início, educação básica, ele começa a entender o que é o dinheiro, como guardar, como investir, aí ele vai se transformar em um adolescente e que vai acabar acarretando mais valor para o traballo dele e, consequentemente, um adulto mais preparado para lidar com dentro desse assunto também, esses dias eu estava pensando, até depois estive compartilhando ainda há pouco com a tua assessora, essa questão a gente estava preocupado muito da questão da política. Eu estava comentando aqui com ela que eu penso que, além da questão da educação financeira, Pedro, sabe, eu acho que poderia estar se pensando também na questão política, a educação política dentro das escolas, porque você sabe que a partir dos 16 anos os adolescentes já começam a votar, e hoje o título do eleitor na mão de um adolescente é como se fosse uma arma, né? E é bom que se pense também nisso, né? Além da questão financeira, da educação financeira, que se pense algo voltado para a política dentro das escolas, né? Eu acho interessante. O que tu pensa? Assim, eu estava conversando aqui com a Valéria sobre isso. Nós sabemos que questão política assim, é muito perigoso hoje. Perfeita o seu questionamento. Quando eu ainda era muito jovem, na verdade, criança naquela época, a gente tinha estudos sociais, educação moral e cívica. Então, são matérias que trazem para o aluno, aí eu volto novamente à questão da educação como base fundamental para a gente melhorar a nossa sociedade, de que a gente aprenda os valores de amar a pátria, valores do nosso hino, valores da nossa bandeira. São valores que ali serão ensinados para as crianças, que com certeza eles levarão para a vida. E eu penso muito nisso. Eu fui chamado há alguns meses atrás para palestrar para uma sala de terceiro ano, e todo mundo, infelizmente no Brasil, a gente tem um preconceito de falar de política. É meio que um tabu, como se fosse falar de sexo também. Tem aquele tabu, tem aquele preconceito. E a política é do mesmo jeito. Muitas das vezes levado como chacota, como todo político rouba, como ninguém presta. E aí eu digo para você, ouvinte, a política é o nosso meio de transformação. Sem ela, não existe outra forma de a gente transformar a nossa sociedade.
e as pessoas levam para o modo que acaba que as pessoas não querem se envolver na política. Muitas das vezes vão por obrigação dar um voto, sim, às vezes forçado, sem se envolver diretamente. E aí que eu acho que é o grande ponto negativo para a sociedade. Na verdade, só se fala de política na época da política, que fica aquela briga, todo mundo levanta a bandeira, taranã, cada um tem o seu político preferido. Mas quando se passa daquilo para falar de política séria, política direta, eu acho que as pessoas já ficam levando como chacota, né? Já não fala. E a gente tem feito um trabalho, levado um mandato com muita seriedade, em que a gente mostra à população que é esse o meio de transformação, é aqui onde a gente vai eleger o nosso representante, que você vai ligar para o vereador Pedro Jeová e ele vai te atender, ele vai procurar te dar um retorno, ele vai buscar informações, ele vai te ouvir na comunidade para alguma ideia que você tenha, algum projeto que você queira trazer para a Câmara Municipal. E o vereador é esse representante, Rochelle, esse cara que vai estar lá na ponta, ouvindo. Aí às vezes alguém fala assim, aí eu quero falar com o prefeito. Aí eu falo, olha, o prefeito, se ele fosse ouvir todos os populares, toda a população que quer ouvir ele não tem condições de trabalhar. Por isso que a gente elege os vereadores. No município de Porto Velho nós temos hoje 23 vereadores, que vai buscar fazer essa ponte. Fiscalizar, né? Fiscalizar, fazer pedido de providência, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. E é isso. Você falando de prefeito, Pedro, você viu que soltaram aquelas matérias em relação a superfaturamento dentro das secretarias, e eu conheço você, né? Eu penso que o seu mandato é um mandato voltado para o povo, transparente, né? O que você pensa sobre isso? É porque as pessoas ficaram... eu fico acompanhando os comentários dos sites, né? E as pessoas falam muito de tem que trocar os secretários. Você acha que o que aconteceu, né? Porque é uma gestão nova do prefeito, né? É uma gestão que nós estamos vendo que é nova, mas que está apanhando. Sim. Está apanhando, mas também que eu sei que os vereadores trabalham para o povo, é o meu pensamento, a minha linha de pensamento, que não deixariam passar em branco se houvesse uma situação que vocês não concordariam. E aí eu te pergunto, e isso está em que tamanho de situação, essa história da Secretaria de Obra, né, Geraldo, o secretário Geraldo, eu vi lá na mídia, né, que estava uma situação de superfaturamento de alguma empresa, né, e outras histórias. O que você pensa dessa gestão do prefeito? Assim, Rochelle, quem entra na vida pública, ele está passivo de receber todos os tipos de críticas, todas as denúncias, tudo aquilo que o povo pode questionar, ou qualquer cidadão, ou qualquer vereador, ou o próprio Tribunal de Contas, o Ministério Público, ele vai lá e apresenta uma documentação que ele faz alguns apontamentos. Mas o que ocorreu? Inclusive foi motivo de muito debate aqui na Câmara, em que, para ser punido, o crime tem que estar, como é que se possa falar? Ele tem que ter, de fato, ocorrido. Tem que estar esclarecido. E na verdade houve uma recomendação do Tribunal de Contas, uma orientação, em que o processo licitatório houve algumas partes que foram invertidas, em que o gestor ele se readequou, fez apresentou os documentos para poder tentar, vamos dizer assim, legalizar o processo, que não é licitação, é um registro de ata, mas que levantou algum tipo de suspeita. Mas todo mundo tem que se defender. Não pode se condenar antes de não ter nem inquérito instaurado. O inquérito, para quem não sabe, é um instrumento de início da investigação no âmbito policial. Então nem isso tem ainda. E aí a Câmara já fez a convocação com os secretários para eles virem de fato explicar o que de fato ocorreu, explicar para a população, lembrar que nenhum dos valores foram pagos, ou seja, se tivesse algum crime,
Não aconteceu, porque não foi pago. Então a gente tem que ter muita calma nessa questão de não fazer julgamentos. Hoje a gente vive com a internet, onde as coisas acontecem muito instantaneamente. E muitas das vezes a gente pode destruir reputações. São servidores que têm uma vida. Tem um que é perito, 40 anos de serviço público, nunca se envolveu em nada. Por que ele vai se envolver agora? Um dos que estão no papel, o outro também tem uma vida completamente ilibada. Você está me entendendo? Uhum. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não destruir a reputação das pessoas por um estalo de dedo. Lógico, a Câmara convocou, eles vão vir explicar. Eu quero estar e aqui. Não vai deixar, que fique bem claro para a população, Rochelle, que não vai impedir de, se tiver alguma materialidade, as investigações continuem. Sim, entendeu? Sim. A gente só tem que ter o cuidado. A gente vai afastar, mas com calma, vamos ouvir, vamos ver o que está no papel, se materializou, não se materializou. Até porque eu sou policial e a gente vê muitas das vezes agentes públicos de repente sofrer algum tipo de operação e depois nem ser indiciado. Mas a imagem desse cidadão, ele vai de água abaixo. Pedro, poxa, será que a Rochelle me pegou para Cristo hoje? Não. É porque, assim, a gente já tem uma certa amizade, né? Então eu fico muito à vontade de te perguntar o que eu estou te perguntando justamente sobre essa questão, né? Que saiu do prefeito, porque eu sei que você é uma das pessoas que está aqui na casa, é um dos vereadores eleitos, que está por dentro, né? Participativo. E a outra pergunta que a população faz muito, né, que as pessoas fazem muito, é por que a questão da transparência rapidamente foi vedada, essa questão de o portal de transparência, né, foi vedado, as pessoas não conseguem mais acessar, né, para saber. Por quê? Eu sei que isso é uma pergunta, a Rosânia está fazendo para mim, mas que você dê pelo menos um feedback assim, dessa questão, né, para que tire a dúvida das pessoas, né, sobre essa questão, para não ficar só punindo, termina punindo até quem está dentro da Câmara e que não merece ser punido pela questão de por que vedar o portal de transparência. Não, eu sou completamente a favor do mandado mais transparente possível, inclusive tenho feito isso nas redes sociais, prestado o máximo de transparência nas minhas ações, sempre divulgando, atuando, visitando. Houve um questionamento agora há um pouco tempo atrás, o presidente da casa ficou de resolver essa questão. Salvo engano, a questão dos salários dos servidores, dos vereadores, assessores estão no portal, mas parece que não está tudo, pelo que eu estou entendendo, porque ainda não foi resolvida. Está faltando alguma parte, Rosânia? É isso? Não, na verdade é que, pelos que eu vejo, que os comentários, né, das pessoas que vieram conversar comigo, é que não existe mais o portal de transparência. Não, ele existe. Daquela questão de que vejam quem está sendo nomeado, quem está sendo exonerado. Não. Eu acredito porque que isso é um outro ponto que deve estar faltando. Eu não sei qual é o ponto correto, eu não sei se está faltando alguma coisa. Mas o Diário Oficial ele é publicado diariamente, é onde tem isso que você falou, quem é nomeado, quem é exonerado, ele é publicado no Diário Oficial. E a questão dos salários tá aqui, inclusive eu vou aqui mostrar para ti. Pode até questionar que eu vou te mostrar aqui rapidinho, enquanto você pode estar... Então, essas duas perguntas, assim, é porque eu vejo que está muito na mídia, né? E hoje a minha entrevista seria com você. Mas que na verdade também, Pedro, eu vim mais para bater um papo assim sobre teu mandato. Eu sei que você é um cara que tem corrido atrás, está correndo atrás de projetos de lei como esse que você vai fazer, né? Que está lá já com o prefeito. E uma outra coisa, Pedro, como você é da segurança, né? Da segurança pública, né? Tu lembra quando a gente tinha o PROERD através da Polícia Militar? Ainda existe, né, o PROERD. Sim. Né? Mas tá que nem aquela, vou dar uma palavra aqui, tá que nem aquele arroz que queimou, tá lá no fundo, parece que não ser desenvolvido muito, com a frequência que era desenvolvido naquela época.
Tu pensa que se tivesse novamente, tivesse chamado do Proerd para dentro das escolas, porque quando eu falo de educação, porque isso está na tua pasta, né? E segurança, porque hoje nós temos que estar muito preocupados com a questão da educação e da segurança, porque andam junto dentro das salas de aula, né? Eu tenho professoras que me divulgam que hoje, não a CEMED, eu não sei se a CEMED tem feito isso, mas a SEDUC, ela tem um relatório onde o professor tem que estar colocando lá fotos, imagem mesmo, filmada, impressa, para que veja a situação do aluno. Porque tem aquele aluno que às vezes vai só para brincar, né? E talvez o professor está sendo muito cobrado, talvez até pela questão de... Nem é responsabilidade dele o jeito em que o aluno chega dentro da sala de aula, né? Às vezes um vai só para brincar, E eu acho que se tiver algo para distrair hoje a questão do aluno, da cabeça do aluno, tipo um Proerd. Meu filho participou do Proerd, era uma coisa interessante, porque eles tinham aquele momento de educação, né? Aqueles momentos de educação, falava-se de segurança, falava como de respeito, e eu acho que, eu não sei se ainda existe, né, se está existindo, está muito apagado, e que não seria a hora de alguém que representa, né? Aqui você como vereador, você representa o município, claro que você pode estar conversando com alguém do estado, né, para dentro de todas as escolas, tanto municipal como estadual. O que tu pensa sobre isso? É muito importante também essa sua pergunta, Rochelle, tendo em vista que o Proerd, ele faz um trabalho também de orientação nas escolas, né, sobre a violência, sobre o bullying, sobre o uso de drogas, sobre os aliciadores. Então, a gente pode estar até, inclusive, a gente vai deixar aqui o registro, para que a gente crie um projeto nos moldes dentro da nossa guarda municipal, que vai ser instituída nos próximos meses, focado diretamente no âmbito municipal, e a gente fazer deles um grupo com os mesmos objetivos dentro da educação. Legal. A gente vai pensar nisso daí. Também a gente pode estar chegando, se aproximando de verdade do projeto do Proerd, para estar sendo um incentivador a mais, trazer de volta. Eu acredito que ainda está em execução, mas como você falou, a gente acabou não ouvindo mais. E eu acredito muito que é um instrumento que a gente pode estar ali sendo usado para ajudar a proteger nossas crianças, a transformar vidas. Eu acredito muito que... Até porque hoje, vereador, te interrompendo, hoje não existe a questão dos jogos, né? Hoje nós vemos pessoas pedófilos dentro dos jogos, onde as crianças estão ali jogando. Sim. Isso é uma questão de orientar as crianças, o Proerd de orientar as crianças nessa questão de jogos, orientar até os pais, fazer não só uma palestra com as crianças, mas estar convidando os pais para estar participando mais junto, porque hoje a gente percebe que hoje o filho fez 1 aninho, a gente entrega uma arma para ele, para que ele se deleite aí um pouco enquanto eu também estou ocupado. Então hoje nós estamos muito assim, os pais, até os avós mesmo, né? E aí tem essa preocupação no Proerd, até começar uma reeducação familiar, né? Você também fala muito de família, né? Sim. E eu conheço a tua família, né? Então essa preocupação, né, de trazer um projeto desse de volta para que a gente possa tá pensando tanto na estabilidade das crianças como da família no geral, né? Família tão atacada hoje, uma família que muitas das vezes não consegue se instituir de fato, a família que a gente costuma dizer, eu até falo muitas das vezes que a gente não forma quase mais famílias, né? Casamentos muitas das vezes se desfaz em pouco tempo. E a família é o núcleo duro da sociedade. Quando você tem uma família estabelecida, você tem um cidadão mais equilibrado, um cidadão que atenta aos princípios de Deus, principalmente, às regras da sociedade. Então, assim, a gente tem que realmente fomentar. Eu me sinto privilegiado, tenho mais de 22 anos de casado, e é o meu maior bem, é a minha família, né? Sim. Então a gente tem muito que ajudar a construir, a mostrar à sociedade que a família
é de fato a nossa célula mais forte. É porque assim, Pedro, eu acho que o mandato hoje de vereador é voltado muito para saneamento básico, corretagem dos bairros. Claro que isso é para isso que vocês foram eleitos, né? Não só para isso, né? Porque eu penso que não é só para isso. De correr atrás, asfalto, uma praça, uma limpeza de lixo. Mas também nós temos que pensar na saúde mental da população. Temos que pensar educação, né? Educação, cultura. Temos que pensar saúde, lazer. Né? Lazer. Temos que pensar num todo, no geral, um todo, né? Mas principalmente a gente tem que pensar de onde que vem tudo, onde acontece tudo. Acontece dentro da educação, né? Porque sem educação, né, você não tem nada, Sim. né? Claro que para você não chegar prospera, aqui, não prospera. Para você chegar aqui, você teve que ter o quê? Educação lá atrás, né? Educação familiar, principalmente, princípios. Então, por que eu escolhi o Pedro? Porque eu sei que o Pedro é família, porque eu ia para os nossos sítios, no teu sítio lá, as nossas andanças nos sítios, né? E é muito legal isso, assim. E eu sei que o teu mandato também é um mandato onde que você tem ido nos bairros, tem ido nas comunidades, tem cobrado, né, a estrutura, questão de asfalto, eu tenho acompanhado e já te parabenizo aqui, porque também é isso. Mas Pedro, eu penso, não só eu sei que as pessoas pensam, que está na hora de nós começarmos os vereadores pensar em outras propostas. Recentemente, Rocha, te cortando, nós fizemos aqui um evento de doação de sangue, saindo daquela esfera que você estava falando, que eu sabia que você iria dizer isso, e nós fizemos aqui na Câmara Municipal um grande evento no dia 12 de junho. O junho é o mês vermelho, em referência ao doador de sangue. O dia 14 de junho foi o Dia Mundial do Doador de Sangue. E pensando nisso, nós desenvolvemos aqui, junto com os 23 vereadores, a presidência da casa, um evento que mobilizou toda a casa, os servidores, juntamente com a FEMERON e o governo do estado de Rondônia, em que foi feita uma grande ação de doação de sangue. Sim, eu tive aqui, teve a participação do secretário, né? Foi o convite. O secretário também esteve aqui, eu tive a oportunidade de conversar com ele, né? Ele esteve aqui participando, né? Olhando. Então, foi muito importante, eu fiquei muito feliz com o resultado, muito feliz com as pessoas que vieram doar seu sangue, e o importante é que continuem com esse projeto na vida de cada um de vocês, doando sangue a cada 3, 4 meses, que é o mínimo que se pode. Inclusive, nós temos um anteprojeto em que a gente já encaminhou para a Prefeitura de Porto Velho para que o servidor municipal ele tenha direito a alguns dias de descanso após ele doar sangue por um ano. Olha que legal. Olha que legal. O servidor estadual ele já tem esse benefício, e a gente vai aí estender para o servidor municipal. Já conversamos com o pessoal da prefeitura, o projeto daqui a uns dias vai aportar aqui nessa casa, e eu vou fazer uma grande divulgação, porque é muito importante. Rochelle, uma doação de sangue ela pode salvar até 4 vidas. Sim. Então, hoje a saúde ela já não anda bem das pernas, ela tem muita dificuldade, ela apresenta muita deficiência. E se por um acaso vier a faltar sangue, aí o caos pode se instalar. Então, assim, é muito importante que a comunidade ela se mantenha alerta, doando, contribuindo, para que isso não venha piorar o que já não é bom. E olha que legal não, assim, que interessante. Após o dia da ação de doação de sangue, a gente recebeu uma informação, inclusive gravamos um vídeo em que uma criança, filho de uma amiga minha, estava precisando de doação de medula óssea para fazer tratamento do câncer. Então, assim, eu vou até lembrar aqui da mídia para a gente mostrar para ti o nome da criança para a gente estar falando aqui. Sim. É o querido Davi Lucas de Oliveira Santana, filho da minha amiga, ao qual me formei, Catiane Santana, e ela está com essa campanha nas redes sociais para doação de medula óssea lá na FEMERON, no mesmo local. Eu não sei falar
com clareza, mas é a mesma simplicidade, doar medula e doar sangue. Não é um pouquinho diferente só. Então, vá lá também, você que é doador, volte a ser doador de medula. Você que não é, seja um doador, porque a gente salva vidas e uma vida não tem preço, né? Com certeza. O sangue, Rochelle, ele tem um valor imensurável. Ele não é encontrado em farmácia, ele não é encontrado em supermercado, ele não pode ser vendido. Verdade. Então, assim, é um valor que você não mensura aí. Pedro, eu participei e já parabenizo você, eu tive aqui, né? Foi uma movimentação na Câmara, nós precisamos de mais movimentação aqui na Câmara para esses projetos. E eu sei que aqui o teu gabinete, ele tem participado de muitas ações, né? E eu sei que daqui vai sair muito mais projetos, eu sei que você tem uma extensão de projetos aqui, e sei que tu já está aqui conversando comigo, mas já está aí pensando em outros projetos, que às vezes um bate-papo assim, a gente já começa, poxa, é isso mesmo, né? Tem que ter mais coisas, né? Não é só aquela coisa de ir lá na comunidade, olhar aquilo, porque termina se repetitivo, mas você precisa fazer uma ação como essa do sangue e trazer para a Câmara, fazer todo mundo participar, né, fazer os 23 vereadores participar, né, dessas ações e, né, já parabenizando aqui. Eu sei que você tem muito mais projetos, aqui do gabinete deve estar saindo muitos projetos, né, isso aqui é uma extensão que está aqui no papel. E eu queria te perguntar mais sobre, que você falasse sobre questão de segurança. Você falou aí da questão da Guarda Municipal. Tem uma data, já se tem uma data para que as pessoas... vai ter um concurso público, é isso? Isso. Não vai ser um processo seletivo, é um concurso público, né? Já tem uma data ou ainda estão se pensando? Não, se você o que acontece? Essa era uma matéria, né, de muitos vereadores, era uma matéria inclusive do prefeito Léo Moraes, de instituir a Guarda Municipal no município de Porto Velho. A gente fez uma pesquisa. Porto Velho é uma das 3 capitais do país que não tem uma Guarda Municipal. E aí você pergunta, mas para que a Guarda Municipal? A Guarda Municipal ela vem para dar um apoio à sociedade. Como? Subsidiando tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil na proteção do nosso cidadão, dos nossos patrimônios. Hoje em Porto Velho é uma das capitais mais violentas do país. Então, pensando nisso, que vários vereadores se colocaram à disposição, fizeram suas campanhas, eu também falei muito na nossa campanha, e o prefeito, né, como tinha ideia, de pronto já abraçou, né, já foi votado nessa casa, já está sancionada pelo prefeito. Agora existe um trâmite, né, burocrático, processo, legal, de contratação de empresa, de impacto financeiro, de quantidade de servidores que serão contratados para que a gente venha, de fato, colocar a Guarda Municipal na rua. Eu não tenho dúvida para você, ouvinte, que será um divisor de águas na nossa cidade, trazendo mais segurança, para que você possa ir para os locais públicos e andar com tranquilidade. Se você vai lá, por exemplo, dar um exemplo aqui bem rápido, lá em João Pessoa, na Paraíba, lá você consegue andar bem com tranquilidade na área turística ali, na área do mar, e é isso que a gente quer trazer para... Acho que a sociedade precisa andar com tranquilidade nas ruas, entendeu? Pedro, se a gente for falar de todos os projetos, de todas as ações que você tem feito lá fora, a gente vai passar o tempo todo aqui, porque eu vejo lá quem quiser saber de mais ações, projeto, conhecer a vida do vereador Pedro Jová, segue lá ele na página, tem uma página do Instagram, não tem, você pode estar seguindo ele para conhecer mais sobre o Pedro, porque realmente conheço o mandato, eu sei que ele está trabalhando, que a gente acompanha lá, está indo lá na sua comunidade, quer que faça algo diferente na sua comunidade, converse, chame o Pedro no Instagram, fale com a assessoria, né? Marque uma agenda que ele vai lá olhar o que está acontecendo na sua comunidade. Tem um projetinho lá, quer fazer uma passarela, quer limpar alguma coisa, fazer uma pracinha, o Pedro vai estar apresentando, não vai estar prometendo, mas vai estar apresentando, porque é tudo um trâmite, né? E não é assim do dia para a noite, né, Pedro? Tem toda uma estrutura para se fazer, todo um pedido de providência. E falando de pedido de providência, eu sei que você tem muitos pedidos
que já foram atendidos ou que ainda estão para ser atendidos, né, Pedro, nas comunidades que eu tenho visto, né? Você tem ido nas comunidades e feito o pedido de providência. Como é esse pedido de providência? Como é que a comunidade pode fazer? Porque às vezes a pessoa quer e não sabe como fazer. Isso, a comunidade, como eu falei no início, que era o papel do vereador, era estar lá presente, ouvindo, escutando vocês. E aí o cidadão ele entra em contato conosco, aí ele fala assim, ó, vereador Pedro, a gente tem aqui uma situação em que um buraco já está há meses aqui na frente, causando um transtorno, quebrando os carros, podendo causar um acidente, ou mesmo uma faixa de pedestre, ou mesmo uma ponte onde uma rua tinha uma ponte e ela está caindo, ou seja, qualquer necessidade dentro da esfera municipal, dentro da estrutura da cidade de Porto Velho, você entra em contato conosco, traz o seu problema, mostra, a gente vai, faz o documento, oficia a Prefeitura de Porto Velho e vamos lá cobrar o resultado disso. Só para vocês terem noção, eu acredito que nós temos mais de 500 pedidos de providências durante esses 6 meses de mandato. Eita! Então, assim, é uma cidade que demanda muito dos vereadores. Sim. Muitos vereadores atuantes, muitos vereadores andando nas ruas, filmando, apresentando para o prefeito se desdobrando também para atender. Os secretários, eu dispenso comentários, a gente manda uma mensagem, ele já retorna. Trabalho do Cidade Limpa, trabalho de tapa-buraco, trabalho de construção de pontes. Então, assim, é uma demanda gigantesca. E esse gabinete participando sempre na rua de todas essas demandas. Então aqui eu já quero, Pedro, agradecer novamente, né, você ter nos recebido, tá? Nós começamos agora, como eu te falei, mas assim, para mim, que faz tempo que como eu te conheço, fiquei muito à vontade de estar aqui com você, quero agradecer, né, quero te desejar sucesso nesse seu mandato, que realmente você continue olhando, tendo esse olhar para a população de Porto Velho, né, que você realmente esteja dentro das comunidades, esteja pensando saúde, educação, né, esporte, né, temos tantos locais aí para se movimentar, para fazer algo dentro dessa cidade e eu sei que você é essa pessoa, é um desses 23 vereadores que vão estar participando, participativo, né, quero te agradecer aqui. E quero que você deixe uma mensagem para a população, né, aqui dentro do podcast Café com Michele, sobre família, sobre o seu mandato, né, sobre política, né? Que as pessoas, como você falou, às vezes elas, não quero saber de política, mas a política também ela tem que fazer parte do nossos assuntos de mesa, né? Deixa aqui algo para a população. Sempre eu agradeço a toda a população de Porto Velho por acreditar no nosso nome, acreditar no Pedro Jeová, que a gente será um vereador. Estamos sendo um vereador atuante, honrando os compromissos que nós assumimos, não as promessas. Eu sempre falava muito isso e preservava muito de não ficar prometendo, mas de fazer compromisso de trabalho, de dedicação, de honradez. E eu quero dizer, acredite nos seus sonhos. A pessoa deve acreditar sempre, como a gente começou a nossa conversa, que a gente, o ser humano, ele é movido, tem motivação em busca de sonhos. Quando você sonha, você tem um caminho a percorrer, tem um caminho a alcançar, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Pedro, muito obrigada, né? Deus te abençoe. Vamos fazer a parte 2 dessa conversa, porque eu sei que vai ter muitos projetos saindo daqui desse gabinete, né? Vai ter muitos pedidos de providência, vai ter muitas coisas para você mostrar que você vem fazendo, viu? Muito obrigado. E nós encerramos aqui o podcast. Também já, olha gente, eu quero agradecer aqui, eu quero fazer um agradecimento à nossa parceria, né? Que é a Floriza Personalizados, as nossas canecas, que esse aqui é um brinde para o nosso vereador Pedro Jeová, né? Olha, também a minha agenda foi feita lá. Eu vou deixar o Instagram depois na página para vocês ir lá dar uma olhadinha. Obrigada e boa tarde. Boa tarde.